E a Europa está encantada com o Palmeiras. O Palmeiras está encantando a todos aí com seu futebol. Nesse momento, nas quartas de final, vai enfrentar o Chelsea sexta-feira às 22 horas. E Manchester City fora, Inter de Milão fora. Os europeus estão indo embora do Mundial e o Palmeiras segue forte aí para brigar pelo título. Vamos trazer aí o Nicolo Elia Júnior debatendo aí sobre o Palmeiras, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Palmeiras você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para a repercussão e logo depois eu quero trazer para vocês os números aí do Estevão e também do Paulinho. Não acho que esse seja o compromisso do profissional. O compromisso do treinador profissional é fazer melhores jogadores, não melhores homens. Mas é uma opinião do Abel que a gente respeita e está tudo bem. Ele é pago para fazer melhores jogadores. Tela para você do Estevão. Olha só, o Estevão nesse campeonato mundial, 4 jogos como titular, nenhum gol, nenhuma assistência, mais 8 passes decisivos, 8 finalizações, ações com bola 35, eficiência 47% na eficiência nos dribles, eficiência nos duelos só 35%. Vamos ver a tela do Paulinho, só para a gente fazer uma comparação. E aí a gente fica com um pouco mais de possibilidade. Jogos, 15 pelo Palmeiras, né? No ano todo. No ano todo. Só um como titular. Aí ele já tem 3 gols, 2 assistências, 83 minutos para fazer um gol, ou seja, ele faz um gol a cada partida, 16 finalizações, 8 em gol, 10 passes decisivos, o que é ótimo, 64% de eficiência nos dribles, 61% de eficiência nos duelos. Não dá para comparar, Jorge? O Estevão está fazendo aquilo que eu imaginava que ele faria no Mundial. O Estevão é muito bom jogador, tem enorme potencial, mas ainda não se provou nos jogos grandes, Elia. E no Mundial só tem jogo grande. Para mim tá pesado, a carga tá pesada. Até por isso eu acho que ele vai ter dificuldade nesse início no Chelsea. Embora a curiosidade, o próximo jogo é muito louco, né? Pode ser o último jogo do Estevão no Palmeiras se o Palmeiras for eliminado pelo Chelsea. Mas seria importantíssimo para o Estevão fazer uma grande apresentação. Para chegar com cartaz, para chegar com moral, para eventualmente, eliminando o Chelsea, ser recebido como alguém com potencial para virar titular a qualquer momento. Então o jogo de sexta é enorme para ele. Eu não acho que ele tenha lidado bem com essa enorme pressão dos jogos grandes. E eu tendo a imaginar que ele vai fazer um jogo apático, um jogo ruim. E sobre o Paulinho, tem uma cirurgia marcada para ele, pós-mundial. O Abel já chegou até a comentar de forma pública, mas a novidade veio hoje. Já fizeram até exames anteriores à Copa do Mundo, aqueles exames pré-operatórios, para saber exatamente quando vão fazer a cirurgia, em que condição. Vai ser uma raspagem na canela que ainda tem refletido e causado muitas dores, há tempo de recuperação entre 2 e 3 meses. Então o Paulinho vai ser baixa, mas o Paulinho, esse sim, está fazendo valer aquilo que se investiu nele. São mundos completamente diferentes. Mesmo por 15 ou 30 minutos. Um custou, foi a contratação mais cara da história do Palmeiras. E mesmo com pouquíssimo minuto tem rendido. O outro foi a venda mais cara da história do clube. Mas até por ser muito jovem, não tem conseguido jogar no alto nível. Ô Ana, como gestora, o Abel tira o Estevão, ele sai incomodado, o Palmeiras ganha sem o Estevão em campo. Como é que fica agora para jogar contra o Chelsea? De repente o Abel pode colocar o Estevão no banco e o garoto fecha o biquinho? Provavelmente o Abel, que faz um bom gerenciamento de pessoas, já conversou com o Estevão no particular, já falou para ele o que aconteceu. Ele vai jogar contra o Chelsea, né? Ele vai jogar, isso é certo. Mas eu concordo com o Nicola que assim, não adianta ele sair de biquinho como ele saiu e o Paulinho entrou e resolveu, porque de fato ele não vem fazendo boas apresentações. E não é só no Palmeiras, até mesmo com a seleção brasileira do qual ele teve oportunidade, ele não consegue corresponder. Ele fica sempre nesse quase. Parece que vai brilhar a estrela do Estevão. Mas pesou o jogo, pesou o duelo, pesou o clima. Sempre tem algum porém para que ele não consiga se desenvolver. E agora, a saída dele para o Paulinho, assim, ele não tem nem o que falar. O Paulinho entrou, fez o gol, depois foi substituído, porque, como foi dito aqui pelo Nicola, a lesão é grave, ele está jogando com dor, está fazendo um esforço absurdo para estar em campo e contribuir com o time, e fez jus ao investimento na compra dele. Né? Você escalaria o Estevão na sexta? Escalaria.
Escalaria. Se você tivesse o Paulinho entra. por 90 minutos, você escalaria? Não, escalaria o Não, mas Paulinho. aí não dá pra Mas eu não comparar. tenho, né? Eu não tenho o Paulinho Eu não por tenho. 90. E eu conheço bem o Abel não conversou com o Esteva nada. Nada. O seu auxiliar, talvez? O João Martins... auxiliar falou, sim. Na melhor das hipóteses, o João Martins. Conversou. Falou, ó, segura aí, Esteva nem moleque, perto. calma. Não, Conversou, o conversou. Esteva, o Abel, nem perto. Não vou. O Abel vai só nos problemas grandes. E outra, se fosse para conversar, era para ir no meio, no peito. Como ele vai embora, o Abel conversaria com o Esteva se o Esteva fosse ficar. Aí era no peito, vem cá, fecha a porta, você é um moleque de merda, não sei o que e tal. Aqui é assim, assim. Se sair de biquinho de novo, vai ficar o mês inteiro fora treinando com juvenis da sua idade. Que você tem 18 anos, você vai treinar com sub-20. Capaz. Aí, esse é o Abel. Ele vai embora depois do jogo do Chelsea, eu preciso desse cara, fico quieto, não falo nada. Se ele estiver bem, continua. Se estiver mal, tiro no intervalo. Esse é o Abel. Ele vai pro jogo. Gestor, vai pro jogo, porque ele não tem outra opção. Vai passar sexta-feira, ele? Só que, Passa. Elia, a equipe conversou. Porque, como você falou, é um menino jovem. E o jovem não dá pra gente tratar como adulto, não fala e vai resolver. Mas não é, todo mundo é profissional. E Ana. não, e Todo mundo é aqui profissional. no Brasil a gente tem o hábito de acarinhar o atleta. Não, mas... Então conversaram com ele, conversaram. Esse Mundial, ele está colocando... Vai na minha. Você fica muito tempo fechado, Mundial, existe uma união esse maior. Mundial, não, isso o jogador pode colocar. O amigo conversa assim, com o amigo. tem. Amigo conversa É mais com o amigo. fechado. Mas aqui é assim, Você não vai pra casa. Quanto mais profissional for a relação, quanto mais profissional for, menos esse tipo de paparicação vai ter. Por quê? Você já ganha bem pra caramba, Perfeito. eu não preciso estar te dando conversinha. A Europa já funciona assim. A Europa funciona muito assim. Então, eu não vou ficar perdendo meu tempo com você. Eu vou perder meu tempo com você se você for ficar e você me interessar. O Abel não vai perder tempo. O Abel E aí eu pensando invisto no esse Chelsea. tempo ao Elia, mas trabalhar. a pergunta é, na sexta o Palmeiras ganha? O Palmeiras ganha do Chelsea sem direito à prorrogação. Olha, eu vou só te explicar uma coisa. Vamos lá. O Palmeiras, eu estive no Mundial de 2022 em Abu Dhabi, no dia 12 de fevereiro de 2022, jogando no estádio Bin Sayed. O Palmeiras jogou de igual para igual, de maneira reativa, mas de igual para igual com o time do Chelsea. O time do Chelsea era melhor que o Chelsea de hoje. Era. O time do Chelsea era melhor treinado do que o Chelsea de hoje. Era. Enzo Maresca não engraxa o sapato do Thomas Tuchel, não engraxa o sapato do Thomas Tuchel. Tá, mas onde é que você vai chegar? Vamos ver. O sapato do Thomas Tuchel, que era o treinador em 2022, e o Abel de 2022 era um Abel pior do que o Abel de 2025. Palmeiras hoje é melhor? O Palmeiras hoje é melhor do que o de 2022, o Abel é melhor do que o Abel de 2022. 3-0? E o Maresca é fraquíssimo. 2-0 Palmeiras, 2-0. sexta-feira. Você quer falar os gols? 2-0 Palmeiras, sexta-feira. Gol de Vitor Roque e gol de Vitor Paulinho Roque. de novo. Vitor Roque É vai jogar mesmo? como titular de Vai novo. fazer gol? Vai fazer gol para mostrar E o Palmeiras vai que pra eu tava semi, então, errado Elia? e que o Abel estava certo, 152 milhões de reais. Por quê? Porque a vida do futebol é muito interessante. A vida do futebol não é aquilo que eu acho, aquilo que a Ana acha, aquilo que o Jorge acha. É aquilo que acontece. Verdade. E a gente antever o páreo corrido é muito mais interessante do que apenas e tão somente comentar o páreo corrido. Radada... Piores do Botafogo, né? Acho que o Palmeiras fez um bom jogo, poderia ter vencido no tempo normal, mas é um problema crônico desse time, né? Que tem dificuldade de matar, fazer gol, enfim. Tem sido uma dificuldade do time, mas o Palmeiras foi bem, jogou bem. O Botafogo facilitou bastante, dando os lados de campo para o Palmeiras, que é onde o Palmeiras se sente bem mais à vontade para jogar. A estratégia do Renato de fazer isso proporcionou ao Palmeiras boas oportunidades, né? A gente está vendo aí algumas, né? Retomada na bola no campo de ataque, o Botafogo completamente preso lá atrás, com dificuldade para sair. Acho que foi uma boa atuação e, assim, a gente continua olhando para o Palmeiras, né? Sem saber quem vai jogar contra o Chelsea, né? A gente não sabe do meio para frente, a gente não sabe do meio para trás, a gente já sabe, né? Mas do meio para frente a gente continua sem saber, porque o Abel tem mexido bastante na equipe, né? Trabalhando com a estratégia do adversário. Mas o jogo foi um bom jogo e, cara, do ponto de vista do Palmeiras, avançar era obrigatório, né? Nada contra o Botafogo, mas por ser um time brasileiro, por ter os últimos jogos o Botafogo vencido o Palmeiras com justiça, e acho que era um confronto que o Palmeiras tinha obrigação de passar. E agora ele cumpriu a missão dele no Campeonato Mundial. Está nas quartas de final.
provavelmente vai ser o único brasileiro a chegar nas quartas de final. Vai enfrentar um jogo duríssimo contra o Chelsea. Não está morto, mas está longe de ter algum protagonismo ou favoritismo para jogar contra o Chelsea. E a gente talvez pudesse discutir o que aconteceu com o Paulinho, né? Se é uma questão do organismo dele, se o Palmeiras já sabia, estou lendo agora na nossa palestra que os exames pré-operatórios dele já foram feitos antes do embarque dele para o Mundial. O procedimento cirúrgico que será feito é mais simples, é uma raspagem, tem que ver o que está acontecendo com a canela do jogador, o organismo do jogador, para ele sentir dor ainda. Mas eu acho que um jogo com alguns destaques individuais, né? O Alan joga demais, o Rios jogou muita bola e o Abel precisa manter esses caras no time, principalmente o Alan, para o jogo de sexta-feira. Joga muita bola, tem um dilema agora, o que fazer com o Estevão, né? Porque a gente vai se lembrar do Neymar vendido contra o Barcelona, negociado, né? Não vendido. Ele já tinha sido negociado, já era do Barcelona quando foi jogar lá o Mundial. E agora tem essa questão do Estevão, quer dizer, tudo que ele fizer, talvez volte contra ele, né? Se ele perder um gol, porque está vendido para o Chelsea. Se ele acabar com o jogo, aí fala, só jogou porque jogou contra o Chelsea, quis mostrar serviço e tal. Então tem muita coisa para a gente discutir sobre o jogo, cara. É isso, gostei muito da arbitragem, achei que foi pênalti, apesar do Vessa ter me interpelado nos corredores aqui da redação para falar que é o braço de apoio, não sei o quê. É o braço de apoio, mas ele carrega a bola, né, com o braço, ele aproveita o fato de ser o braço de apoio para carregar a bola. Mas eu gostei muito desse juiz, cara, muito bom árbitro francês, tá? A interpretação dele do pênalti, ok. E o Palmeiras foi superior durante 3 das 4 partes do jogo. Aí, meu amigo, quando faz 1-0, é suco de Abel Ferreira. Não tem essa de buscar o 2-0, não tem essa de segurar a bola no ataque, não tem essa de buscar um contra-ataque e fazer o gol. Vai todo mundo encostar o cóccix no azulejo e defender. E aí, por um pouco ali, né, 1 ou 2 bolas, o Botafogo poderia ter empatado. Mas eu já entendi, já aprendi o que é Abel Ferreira, estou há 5 anos vendo isso de perto. Não é diferente, não será diferente. Se o Palmeiras fizer 1-0 com o Chelsea, até Nicolinha Ratchop, que não mais habita esse planeta, Roberto Avalone, vai estar todo mundo lá, que nem morcego na trave, para defender 1-0 ou defender o resultado. É assim que o Abel pensa a vida e o futebol. Meu caro Thiago, quero saber de você a visão do outro lado, a visão do Botafogo. A gente daqui a pouco entra no assunto Renato Paiva, que aí falou, não, estou orgulhoso do meu time, não sei o quê, gostei, parará. Horas depois ele acabaria demitido, o Renato Paiva. Eu entendi, eu achei o Botafogo bem acanhado perto do que poderia ser, considerando que era um confronto contra um brasileiro que ele ganhou bastante nos últimos jogos. Era um jogo para você olhar olho no olho, não era um jogo como contra o PSG, que você olha de baixo para cima. E mesmo assim, achei o time super fechado na defesa, pouco inspirado. Não gostei, não sei você. Então, Tirone, eu acho que o Botafogo poderia sair orgulhoso se o Botafogo tivesse perdido para o Palmeiras de uma forma normal. Jogou o jogo, perdeu, faz parte do esporte. Mas da maneira realmente como o Botafogo esteve em campo, o torcedor ficou muito chateado por essa eliminação. Porque todo mundo entendeu o que o Renato Paiva fez na fase de grupos contra o PSG e o Atlético de Madrid. Contra potências europeias, é evidente que o Botafogo não iria se lançar num 4-2-4 e buscar o gol a qualquer momento para se expor de uma forma absurda e ter arriscado tomar, né, uma goleada do PSG, campeão da Champions, e do próprio Atlético de Madrid, que está sempre brigando na Espanha e também nas competições europeias, né? Então, contra o PSG, foi um êxtase vencer o atual campeão da Champions. O Botafogo se fechou, foi para o contra-ataque e teve outras oportunidades de gol. Se você se lembrar, o John faz muito poucas defesas. Não foi um goleiro que pegou tudo, o Botafogo se retrancou e conquistou o resultado. Não. Ele adotou uma estratégia de tentar neutralizar o adversário, povoar mais o meio-campo e partir para o contra-ataque quando ele tinha possibilidade. E essa estratégia deu certo. Muito se falou, né? Jogou com o Botafogo
jogou dessa maneira, usou estratégia e venceu. Contra o Atlético, da mesma maneira. E ali tinha uma questão de ter o resultado a seu favor, né? O Botafogo poderia perder por até 2 gols. Então, se ele se lança para o ataque, toma um placar de 3-0, teria muitas críticas. Por que não se defendeu também contra o Atlético de Madrid? Aí a visão diante do Palmeiras era completamente diferente. Eu acho que são 2 equipes que têm cada uma a sua característica, mas são iguais tecnicamente, 50-50 antes do jogo começar, a possibilidade de passar, times que rivalizaram nos últimos 2 anos, o Palmeiras levou em 2023, o Botafogo levou em 24, então era um confronto aberto, era um confronto que os dois teriam a mesma possibilidade de vencer. Quando sai a escalação do Botafogo, de novo com 3 volantes, houve uma estranheza. Por que jogar dessa maneira contra o Palmeiras? O Danilo Barbosa até foi bem no jogo. Individualmente ele teve até uma boa atuação, mas era um jogador que vinha sendo pouco utilizado. Nesse Mundial, a primeira opção era o Nilton, depois o Danilo Barbosa, se o Renato Paiva optasse em botar um volante. Então todo mundo esperava que o Botafogo jogaria com o Cuiabano, fazendo corredor com o Telles, para liberar o Savarino mais na criação. O Savarino é um jogador que esse ano, jogando aberto, preso na ponta, ele não rende, ele tem que ser um cara que ele participa dessa criação, ele chega de frente finalizando. Ele sumiu no jogo. Os 3 volantes pouco pisaram na área do Palmeiras. Apenas o Marlon chegou para finalizar, que não é um jogador que tem uma característica de finalização, de fazer gols. O Alan e o Danilo presos, o Botafogo pecou na saída de bola. E o Igor Jesus pouco apareceu, pouco saiu da área, pouco recebeu essa bola também para finalizar. Então esse chamado Botafogo Way, que é um Botafogo, digamos, destemido, que é um Botafogo ofensivo, e que a SAF quer implementar, o Textor quer que o Botafogo jogue dessa maneira, né, independentemente do adversário, a gente não viu contra o Palmeiras. E aí uma crítica muito grande da torcida, chamando o Renato Paiva de covarde, ninguém entendeu por que jogou tão retrancado assim. Na entrevista coletiva ele explicou que ele queria ter a posse de bola, controlar o ímpeto ofensivo do Palmeiras, para depois ele ir colocando alguns reforços que não estavam 100% e que não tinham também o entrosamento. Mas a gente só viu o Botafogo atacando no segundo tempo da prorrogação, quando o Palmeiras estava ganhando por 1-0, quando tinha um jogador a menos com a expulsão, né, do Gustavo Gomes, e já não tinha também o Paulinho, porque ele não podia jogar por conta dessa lesão um tempo maior. Então, naturalmente, o Palmeiras ia se defender e o Botafogo buscou o ataque. Mas foi muito pouco para um time que tem peças, que tem opções, que tem investimento, que tem jogadores caros e que não partiu para cima em nenhum momento. O Botafogo buscou o resultado, jogou para ter uma passagem de fase. E aí você se inferioriza contra um adversário considerado normal, na mesma altura que o seu, perde financeiramente também o dinheiro da classificação. E dessa maneira a diretoria entendeu, né, que era necessário mudar o comando, porque o Botafogo não joga assim. Nem quando jogava com o Luiz Castro, que era um time reativo, mas era um time que ia para o ataque e tentava amassar o adversário, muito menos com o Arthur Jorge. Não é a característica que o Botafogo quer para o seu time, não quer o Textor jogar dessa maneira, né? Então custou caro o fato de praticamente não ter buscado o jogo. O Palmeiras poderia, no tempo normal, facilmente ter conquistado a classificação. E aí, Vessar? Tem só uma coisa que eu acho que faz diferença, né, na montagem do elenco. Acho que o Botafogo demorou demais, cara, para montar o elenco. E aí você vê lá o Arthur Cabral tá meio Vessa, né? Não vou falar que ele tá igual Massa, porque aí chegou tá agora também. Aí os caras estão tudo chegando agora. Não é fácil. Eu não sei se o Textor largou mão do Mundial e falou, vou me preparar para a Libertadores e para o Brasileiro. Bom, agora vai ter tempo, porque agora ele saiu do Lyon lá agora. Ele saiu do Lyon pro forma, né? Ele continua mandando. Mas falou que vai focar no Botafogo. Lá também, né? Tava muito pressionado, o Lyon caiu, né? Então, ele sai da linha de frente, bota um gestor, mas ele continua mandando, é mais para... Tá meio queimado lá. Tá na queimado liga. lá. Como é o nome da liga lá? Ligue 1. Isso aí. Mas, Vessa, desculpa. Ele já conseguiu no Lyon a permanência para jogar as Copas Europeias, né, para jogar a Europa League. Mas ainda tem que ter uma aceitação, né, do órgão fiscalizatório lá do campeonato francês para que ele apresente as condições necessárias da parte financeira para ele jogar a primeira divisão, que ele não seja rebaixado, né? Então, essa cobrança está muito forte em cima dele lá. Como disse aí o Massini, né, em nota ele coloca um representante, coloca um CEO, um diretor,
e nesse momento ele se dedica mais ao Botafogo, que de fato está precisando. O Mundial a gente esperava que não fosse campeão, mas que fizesse uma boa participação. Mas até agora, a temporada do Botafogo, né, o que a gente teve para trás de Recopa, Supercopa, Carioca, início de Brasileiro e outras competições é de bastante oscilação. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Palmeiras. Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer aqui os números do Paulinho e também do Estevão, né? Tá aí na tela, gols. Paulinho tem 3, assistências 2, minutos para participar de gol 83, finalizações no gol 16. No caso, ele tem 8, né? De 16 finalizações no gol. Ele tem 8 passes decisivos, 10. Ali nos jogos como titular de 15 ele jogou 1, né? Grandes chances criadas, 2. Eficiência nos dribles, 64%. Eficiência nos duelos, 61%. Agora deixa eu trazer aqui os números do Estevão. O Estevão não vem fazendo aí um bom Mundial, pessoal. Jogos como titular, 4 em 4 partidas, aí gols não teve nenhum, assistência 0 também, passes decisivos 8, finalizações no gol de 8 ele teve 2, ações com a bola 35.0, eficiência nos dribles 47%, duelos vencidos por jogo 2.8, eficiência nos duelos 35%. Tá aí os números do Estevão, que não vem fazendo um grande Mundial, né? Mas quem sabe aí ele desencanta contra o Chelsea. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.